Eu sou a chefe Melissa Almeida e eu ensino as pessoas a cozinhar do absoluto zero ao avançado. Gente, hoje a nossa live é um tema muito legal, tá? A gente vai falar sobre equipamentos e utensílios indispensáveis para a cozinha, tá, gente? Então, assim, quem quer aprender a cozinhar aí, começar, aí fala assim, ai, Mel, não tem como eu fazer nada não, porque eu não tenho panela, né? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Hoje a gente vai quebrar isso aí, esse paradigma de que, não tem panela, não dá pra cozinhar, tá? Vou mostrar pra vocês que tem como a gente começar assim, com o que a gente tem, tá? Se você tem uma panela, você começa aprendendo a fazer receitas com uma panela só. Já inventa uma galinhada, já inventa um arroz com linguiça, já vai fazendo o que der com uma panela só, tá, gente? Então, bora lá? Vamos começar? Vamos começar pro queridinho, tá, gente? Teve até uma pessoa aqui na live passada que ela me perguntou sobre panelas. Ela falou, Mel, fale sobre panelas. Então, hoje nós vamos falar de panelas, né? Lembra daquela piadinha? Papá, nené, lalá, caçarola? Hoje a gente vai falar o que é cada uma, tá bom, gente? Gente, panela. Quem é a louca da panela aí? Porque eu sou apaixonada por panela, vocês não estão entendendo. Tem uma dificuldade na vida com panela. Tem pessoas que são apegadas com outras coisas. Eu sou apegada com cozinha, né? Quer me dar um presente, me dê coisa de cozinha que eu fico mega feliz. E panela é uma delas. E é até engraçado que a gente tem panelas de estimação. Quem é que tem panela de estimação aí em casa? Aquela que a gente é apegado. Eu tenho um jogo de panela de cerâmica, gente, de 8 anos atrás. E tá assim, uns não tem cabo mais, outras já estão arranhadas, já tem tampa de vidro que já estourou e eu perdi a tampa. E eu tenho um jogo de cerâmica novinho, né? Que até uma tia minha me deu de presente pra eu estar usando nos meus cursos. E eu olho para aquele jogo todo dia, lindo, maravilhoso, e eu deixo ele guardado com medo de usar. Olha pra você ver que doideira. Aí eu vou nas minhas panelinhas velhas, eu adoro minhas panelinhas velhas. Quem não tem panelinha de estimação? Todo mundo tem em casa, tá? E a gente fica sem saber qual panela, Mel, qual panela que é melhor, como eu faço aí, né? Qual que é a diferença, né? Por que tem panelas extremamente caras e tem panelas baratas? Qual que é a diferença? Então vamos lá, gente. Cada panela tem a sua característica, tá? E o que a gente tem que analisar? Para começar, mas o que eu tenho que analisar para comprar uma panela, Mel? A primeira coisa que a gente tem que analisar na panela, gente, é a espessura da panela, tá? Porque panela fina, ela perde calor muito rápido. E aí ela queima. Então, assim, tem aquelas panelas bem fininhas que às vezes a gente vai fazer qualquer coisa, já queima tudo ali. E você pode perceber que quando você tira o alimento e você desliga, assim que você tira o alimento dela, ela já resfria muito rápido. Então, isso não é legal. Então, quando a gente for comprar, a gente sempre tem que observar a espessura do fundo da panela. Então, se ela é uma panela grossa, tem umas panelas que eles falam que tem 3 camadas. Então, a gente tem que observar isso. E aqui eu vou começar a falar para vocês de cada panela. Então, bora lá? Hoje nós temos... Peraí, gente. Deixa eu só fechar aqui. Hoje nós temos panela de alumínio, tá? Então, a panela de alumínio, hoje, ela é a mais barata no mercado, tá? As panelas de alumínio. E ela é um ótimo condutor de calor, tá, gente? Ela não é recomendada para cozimentos de produções ácidas. Porque quando a gente coloca, vou dar um exemplo, tipo molho de tomate em panela de alumínio, ela oxida. Então não é interessante você estar usando molhos ácidos para fazer na panela de alumínio, tá? Mas a gente tem aí as panelas de alumínio batido, que é outra realidade também. É as que eu lembro muito da avó, aqueles jogos de panela batido, que davam um trabalho parear. Mas são panelas maravilhosas dentro da cozinha. E elas são as mais baratas.
Mas a gente tem panela de alumínio aí de todos os valores, tá? Hoje eu dei uma pesquisada em preços, eu vi de 90 a R$ 1.000. Então a gente tem panela de todos os preços. E quando a gente for comprar, você tem que procurar as mais grossas, tá? As mais espessas, porque ela arranha fácil. A outra panela legal, né, é a de inox. Quem nunca ganhou um jogo aí de panela de inox, né? A panela de inox, gente, ela não é um bom condutor de calor, tá? Só que ela também não é um reagente. Ela não oxida igual a panela de alumínio. Porque, um exemplo, o alumínio, até tipo um caneco de alumínio, você não pode fazer um suco de limão nele e deixar, porque vai oxidar o seu suco de limão. Então você tem que retirar. A panela de inox não acontece isso. Ela não reage, né? Ela não oxida. E ela tem uma manutenção mais fácil. Só que são panelas mais caras, tá? E elas geralmente já têm fundos espessos, tá? É aquelas clássicas da Tramontina, né? Que a gente vê muito aí. Panela de cobre. Gente, cobre é tudo de bom, né? Como diz mineiro. Tanto é que os melhores doces, rapadura, tudo a gente faz em tachos de cobre. E nós temos panelas de cobre, jogos de panelas de cobre. E o cobre ele é um ótimo condutor de calor. Mas a parte interna do tacho de cobre, da panela de cobre, ela tem que ser revestida ou com níquel ou com inox. Só que as panelas de cobre, ela tem um custo muito alto, tá? Ela tem um custo muito alto. E elas são de manutenção difícil. Quem nunca viu aí a mãe ou a avó naqueles tachos de cobre antigamente que fazia doce, aí pegava um limão e ia esfregar lá para poder limpar. Hoje nós já temos jogos, panelas de vários tamanhos de cobre. Mas a dificuldade é a limpeza, porque tipo enferruja, aí você tem que pegar limão, tem todo um processo para você fazer. Próxima panela, também maravilhosa, eu gosto muito, que é a panela de ferro. Quem nunca comeu, o pessoal falava antigamente assim, tá com anemia, precisa de ferro, vamos cozinhar na panela de ferro. Eu lembro de histórias que teve gente que falava de pôr prego para cozinhar junto com feijão, para absorver ferro e tal, tem essas coisas, né? E a panela de ferro, ela faz justamente isso. Ocorre a liberação do mineral para a comida. Então ela ajuda na deficiência de ferro. Elas não são boas condutoras de calor, mas quando elas aquecem, elas mantêm, tá? A panela de ferro, ela é ótima para cozimentos longos, tá? Carnes mais duras, que precisam de um processo de cozimento mais demorado. Então elas são excelentes. Só que a única coisa que tem que tomar cuidado com a panela de ferro é com alimentos ácidos, tá? Porque aí libera uma quantidade excessiva de ferro. Então você pode ver que às vezes quando você faz um alimento na panela de ferro, às vezes o caldo fica preto, tá? Porque ali liberou excesso de ferro, tá? Frango com quiabo, já vi muito isso. A panela fica escura, tá, gente? E elas são panelas caras, tá? Panelas de ferro também são panelas caras. Hoje, eu pesquisando, quase tive um treco, né? Eu achei um jogo de R$ 4.000. Mas assim, tem panelas de 80, de 70, tem tudo que é jeito, tá, gente? Próximo tipo de panela que a gente tem aí no mercado. As antiaderentes, né? As panelas antiaderentes, elas são ideais para alimentos que grudam facilmente, tá, gente? E elas não precisam de gordura, né? Só que elas arranham fácil, tá? E elas custam alto. Panelas antiaderentes, elas custam alto. O que a gente tem que tomar cuidado com as panelas antiaderentes é que tem alimentos que não fica legal. Um exemplo, faz um bife aí na panela de alumínio batido e faz um bife numa panela antiaderente. Ali ele não carameliza a proteína direito, os açúcares da proteína, não fica tão legal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e escolher alguns alimentos para fazer. Outra coisa importante de falar de panela antiaderente é em relação a choque térmico. Porque algumas panelas, elas têm teflon, né? Aquelas panelas antiaderentes pretas. Quando você
tá ali fritando alguma coisa numa panela antiaderente, ou vou dar um exemplo, um ovo, fiz numa panela antiaderente. E se minha panela tá quente, ela tá quente. Você chega e coloca ela na pia, na água gelada, você pega, tira diretamente do fogo e abre água gelada em cima da sua panela antiaderente, você dá um choque térmico. E quando você faz isso, o teflon se solta. Então, aí você perde muito rápido a sua panela. Então, o correto é você usou a panela, deixa ela esfriar, depois que ela esfriar, você lava com o lado amarelo da buchinha, tá? Para você não arranhar. Aí também entra, né, dentro das panelas antiaderentes, hoje que é uma das minhas queridas, que é o que eu uso, que é as panelas de cerâmica, tá? E aí a gente tem panelas de alumínio revestido com cerâmicas e nós temos panelas totalmente de cerâmicas. Elas são muito boas também, são muito maravilhosas, só que elas têm um custo alto, tá, gente? Panela de barro também. A panela de barro, ela é maravilhosa, ainda mais para molhos, para peixes. Só que a gente tem que saber curar a panela. Às vezes a gente pega uma panela de barro e por não saber curar a panela, a gente racha ela na primeira usada. Então, a panela de barro, ela também tem que ter cuidado, tem que ter zelo. Geralmente quem vende a panela de barro, eles dão lá um papelzinho, um manualzinho, explicando o processo de cura, tá? Quando a minha mãe vendia panela, o processo era, você unta ela toda com óleo, tem que encher de água, aí depois que ela ferver, você deixa ela esfriar naturalmente, sem choque térmico, faz esse processo umas 3 vezes, e aí depois você coloca tipo óleo de novo, água e limão para tirar o cheiro de ranço do óleo, que aí você cura a sua panela, aí você pode usar, que ela não vai rachar, não vai perder um pedaço. Só que panela de barro é igual a panela de cerâmica, gente. Vocês não podem tirar do fogo e colocar na superfície gelada, numa superfície molhada, porque ela vai explodir, tá? Ela vai rachar e você vai perder ali seu alimento e a panela. Então a gente tem que deixar ela esfriar naturalmente para depois vocês lavarem, tá? Outra panela importante da gente falar, gente, é a panela de titânio, tá? Hoje é uma das panelas mais modernas do momento, é aquelas bem bonitas que fica chamando atenção naquelas propagandas, que ela tem uma tampinha de vidro, sabe? Elas são muito bonitas, só que o custo é altíssimo, tá? Das panelas de titânio. Panela de vidro. Eu tenho uma história com panela de vidro. Cara, uma panela de vidro é massa, porque você fica ali vendo o alimento sem ter que abrir tampa, sem ter que olhar. Você vê ali todo o processo de cozimento ali. E elas são muito bonitas, tá? E elas são muito práticas. As vantagens da panela de vidro, que elas não pegam cheiro e nem sabor. Então elas são mais fáceis de lavar, tudo. Só que elas também têm essa questão do choque térmico. Natal retrasado, nós no Natal, né, dia 25, sobrou da ceia uma farofinha, tava montadinha na panela de vidro, né, do Masterchef, top da galáxia, que eu tinha comprado, tava me achando que a minha panela, primeiro dia de uso, tirei a minha farofa da geladeira e coloquei ela no fogo, né, e na minha cabeça, na verdade, como a farofa estava gelada e ela não, eu falei, não vai ter problema, tem que esquentar, né? Aquilo explodiu, gente. Foi caco de vidro naquela cozinha pra tudo que é lado, menino correndo, todo mundo assustado. E eu perdi minha panela, caríssima. E aí só porque o alimento estava gelado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de panelas, com isso. Então, assim, cuidados com choque térmicos, tá? A gente tem que cuidar pra a gente não tá acontecendo um acidente na cozinha, tá, gente? E aí essas panelas, elas têm nomes, tá? Eu não vou ficar falando nomes técnicos, que é até difícil de vocês entenderem. Se eu falar uma saltoá, se eu falar uma saltese, o que é uma oque. Então, assim, a gente, pra não confundir a cabeça de vocês. Isso que eu tô falando são os formatos, tá? Tipo, uma saltese. Uma saltese é uma frigideira de saltear, que ela tem as bordas mais baixas para você sortear. Então, se eu ficar falando modelos de panelas de altura, espessura, vocês vão ficar tudo confundir. O primeiro passo é vocês entenderem como funciona cada panela, né? Então, assim, aí
conforme a sua realidade, você vai escolher a panela para sua casa. Eu sempre indico panelas de alumínio, eu indico panelas de cerâmica, tanto é que meu jogo na minha casa é panela de... eu indico todas, né? Eu gosto de todas, é complicado. É complicado. Eu tenho panela de barro para fazer peixe. Eu só não tenho panela de ferro, que ainda eu vou adquirir. Se Deus quiser, eu vou adquirir minha panela de ferro. Mas eu tenho meu jogo de panela de cerâmica, que eu cozinho meu dia a dia, tá? Meu passo a passo aí, eu faço com a minha panela de cerâmica. Mas aí quando eu vou receber alguém, eu quero fazer uma caldeirada, uma muqueca, alguma coisa, eu tenho as panelas de barro. São maravilhosas, tá, gente? E a panela de barro, depois que a bicha esquenta, ela esquenta mesmo. Às vezes tem que tirar o alimento antes de terminar para ele chegar, senão passa do ponto. Esses cuidados a gente tem que ter. Facas. Quem tem aí desespero com faca, né? Às vezes em casa as facas da gente tá tudo cega. A gente tem uma faca para tudo dentro de casa, né? E dentro da gastronomia a gente tem várias, né? Uma faca para cada coisa. Mas na casa da gente, a gente não vai ter um arsenal de facas, né? Claro que tem pessoas que colecionam, gostam de facas artesanais, aí é outra realidade, né? Mas a faca do dia a dia ali, meu Deus do céu, às vezes a gente usa uma faca para tudo. Então, assim, aqui em relação a facas, eu vou dar só uma pincelada, tá, gente? Porque ele é um assunto bem extenso. Eu queria trazer para vocês algumas facas, mas eu acabei não conseguindo no dia a dia. Que na faculdade a gente anda com um estojo de facas, tá? A gente tem faca para desossa, tem faca do chefe, tem faca de legumes, faca de pão, tá? Que é aquela faca serrilhada. A gente tem tesouras que a gente carrega também para destrinchar frango. Qual que é a diferença, né? Que todo mundo tem uma dificuldade com facas, né? Às vezes a gente tem uma faca lá e minha faca cegou, minha faca não tem corte. Porque você tem uma faca lá e você pica osso, pica tudo, sai batendo ela, você perde o fio dela. Então qual que é a diferença de afiar e de amolar? Amolar a faca, a gente fala que é quando você vai arrumar o fio da faca, tá? É mais ou menos isso. O correto, amolar a faca, é na chaira. Então nós temos que todos os dias, quando a gente for fazer um alimento e depois do alimento, amolar a nossa faca, acertar o fio da faca. Porque aí você mantém a sua faca sempre afiada e ela não precisa de manutenção. Afiar a faca é quando a sua faca ela já perdeu o fio de corte. Você tem que refazer um novo fio. Então, o correto, quando a gente tem conhecimento e quando a gente sabe fazer, eu lembro do meu professor na faculdade, ele falava que para afiar a faca era a cada 6 meses. Agora, amolar a faca é todos os dias. Porque como a gente faz? A gente não tem o hábito de estar com uma chaira do nosso lado. O que é uma chaira? Eu já ia falar. O que é uma chaira? Chaira, gente... Você tem aí, Jaque? Vou olhar se é o que você tá falando. A Jaque vai ver se ela tem uma chaira pra me mostrar pra vocês. Ela é Deixa eu ver se ela acha ali pra ficar mais fácil pra me explicar pra vocês. É como se fosse Gente, eu não sei nem explicar o que é uma chaira, ó. Mas é um utensílio de cozinha que é pra você... Lembra tipo um espeto, sabe? Vou falar assim. Pra vocês estarem ali... Isso... Não, esse aqui não. Não. É o redondinho. Esse aqui é uma lixa. Ela tá mostrando aqui pra mim o que ela tem na casa dela, tá? Esse aqui não é a chaira. É como se fosse esse daqui, mas a chaira, ela é redondinha. Então a gente... É tipo uma pedra? Não, ela... Tô explicando aqui pra já como é que é, tá, gente? É como se fosse aqui, isso aqui é redondinho, tá? Aqui é achatado, tá? E aí você afia, você amola ali o fio da sua faca. Vou tentar depois trazer pra vocês, eu ponho em foto aqui pra vocês darem uma olhada. Então, pra afiar é uma pedra, tá? A gente tem uma pedra mais áspera. Por que a gente não afia frequentemente a nossa faca? Porque gasta muito material da faca, consome muito. Então você pode ver que tem pessoas, tipo açougueiro mesmo, que às vezes a faca tá desse tamanho, mas ela é fininha, que já foi comendo ali, foi comendo. Aí tá aquela só
Só fica aquela bem fininha, então vai perdendo o material. Por isso que a nossa faca, ela tem que ser afiada com mais tempo. E como é que eu consigo fazer isso? Amolando todo dia. Então, se eu vou descascar um legumes, se eu vou usar uma faca do chefe, que é a faca tradicional que a gente usa mais na cozinha, eu vou passar ali rapidinho na minha chaira e vou cortar a minha carne. Finalizei? Eu vou cortar a minha carne de novo, vou amolar novamente. Tomate, a pele do tomate, a pele do porco, tudo isso faz a gente perder o fio, né? A gordura. Outra coisa importante que tira, cega a faca, tá, gente? Bucha. Às vezes a gente pega a bucha, pega o lado verdinho ali da bucha e vai lavar a nossa faca para tirar sujeira. Aquele lado mais grosso da buchinha, a parte verde, cega a faca. Tanto é que na faculdade a gente teve prova de afiar a faca. Aí nós chegamos cada um com a sua faquinha, o professor pega uma buchinha daquela e ele passa nas buchas para cegar. Aí cegava todas as facas, falava, você tem 5 minutos para molar a faca de vocês, para afiar a faca de vocês. Era aquele desespero, aquele caos, para ver se a gente dava conta, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados com facas, tá? Outra coisa é deixar a faca jogada, faca dentro de gavetas. Então, assim, eu aconselho sempre ter um lugar, um cantinho para você colocar a faca de vocês. Em cima da geladeira, a cajaca que guarda em cima da geladeira. Aqui tem criança, então a gente tem que tomar cuidado quando tem criança, tá, gente? E criança não tem noção, vai lá e pega o que tá na gaveta, então a gente tem que tomar cuidado. Então, nós temos um mundo de facas, tá, gente? E aí a gente tem que estar sempre olhando para isso. Faca de cerâmica é legal para legumes e para verduras, porque quando a gente corta, tipo alface, rúcula, com uma faca comum, ela oxida. Você pode ver que ela na hora que você corta ali, ela fica meio preta, tal. Não é legal onde você passa o corte. Só que quando você faz isso com a faca de cerâmica, ela fica bonita. Então não interfere. Então, assim, é a faca que a gente mais usa para legumes e para verduras. E agora eu vou falar para vocês quais os utensílios básicos que eu tenho que ter na cozinha para começar, Mel? O que você tiver. O que você tiver em casa. Eu tenho uma panela, vamos começar com uma panela. A gente tem que tomar só cuidado para vocês não estarem, tipo, um exemplo, uma panela de fino espessura, que aí vai queimar sua comida toda vez, aí não é interessante. Aí é bom você fazer um investimento e comprar mais uma panela melhorzinha, para você não queimar mais a sua comida e manter pelo menos mais sabor e qualidade. Então, você tem que olhar o que você pode investir, o que você tem para investir, dentro do que você pode investir e escolher a sua panela. Eu acho que o primeiro passo é esse, tá? Então, assim, na cozinha, gente, a gente tem que ter uma chaira, colheres, né? Hoje da cozinha a gente não pode usar mais colher de pau. Eu amava, quem não gosta de uma colher de pau, né, gente? Mas não pode, não pode. Então é aquelas colheres de altileno, né, que a gente fala, aquele plástico mais resistente. Então, ou aquelas de antiaderente, né, aquelas pretinhas, vermelhinhas, tem várias. Então, a gente tem que buscar mais colheres, concha, né, pra gente mexer feijão, essas coisas todas, coisas com caldo, né? Uma peneira, porque a peneira serve para tudo. Peneira serve para você, desde lavar um arroz, a virar um macarrão, né? Então, assim, dá para vocês se virarem com uma peneira. Escorredor, tá, gente? Liquidificador, ralador, um ralo para vocês fazerem, tá? E tábua de carne, tá? Lembrando que a tábua, aí eu aconselho sempre vocês terem 2 na casa de vocês. Que é naquele quesito que eu falei na outra live. Uma só para carnes, tá? Para alimentos crus. E a outra para você usar para salada, verduras, né? Polpas, legumes. Para não acontecer uma contaminação cruzada. Mas, o que é uma contaminação cruzada, né? A contaminação cruzada, gente, é quando você pega, vou dar um exemplo, uma bactéria que tá ali numa carne. Essa bactéria, na hora que eu cozinhar a minha carne, ela vai morrer, beleza, ela passou por um processo de cozimento. Mas lá na tábua ela ficou.
E aí eu só passei água, achei que ela já foi embora, não tem nada ali. Eu vou e pico um alface, faço minha salada ali em cima, que não vai cozinhar, tá? Então, aquela bactéria, ela tá ali, vivinha, bonitinha, só esperando a oportunidade. Aí você come, aí você tem uma intoxicação alimentar, aí vem diarreia, vem vômito. E aí, às vezes, pode levar ao óbito, tá, gente? A gente tem muitos casos de contaminação cruzada por salmonela. E assim, eu já tive, fiquei mal pra caramba. Salmonela é terrível, terrível, terrível. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas bactérias, tá, gente? Dúvidas, galera? Vocês vão aí perguntando, tá? Tô aqui para responder. E agora eu vou dar umas dicas especiais para quem tá aí, que são os termos técnicos da cozinha, tá? Que aí ajuda vocês a entenderem quais são os termos técnicos, né? Que às vezes a gente escuta algumas coisas que as pessoas falam na televisão ou chefe, a gente não entende o que é aquele termo técnico, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém já ouviu falar assim, la minute, né? Quem já ouviu isso? Às vezes algum chefe fala na televisão, que é o seguinte, gente, nada mais é do que preparar ou finalizar no último minuto, tá? No último minuto antes de servir. Então, essa é uma técnica básica, é um termo técnico que a gente fala muito, tá? Que é pra você correr e finalizar ali faltando 1 minuto o processo. Quem assiste MasterChef, às vezes eles falam lá. Alongar, eu vou alongar o meu molho. O que é? Vai esticar ele lá. O que é alongar o molho, né? Alongar, gente, é nada mais do que colocar mais líquido, né? Aumentar o nosso molho, tá? Então, esse é um processo. Eu vou alongar o meu molho aqui. Você não vai pôr ele lá na cama, vai esticar, né? Isso não, tá, gente? É você colocar mais líquido na sua produção. Banho-maria. Acho que todo mundo conhece essa técnica, né? Esse termo técnico, banho-maria. O que é esse banho-maria? É uma técnica que a gente coloca algum alimento numa água quente, porque eu não quero calor excessivo, tá? Eu não quero que ele aquece muito, porque senão... E principalmente para uma cocção lenta. Então a gente usa muito para banho-maria, para fazer pudim, né? Quem é viciado em pudim? Então, pudim a gente faz muito no banho-maria. Às vezes tem uma carne, né? Que eu quero essa carne, para ela não queimar na assadeira ali direto, eu coloco em banho-maria, porque ela é uma carne que ela vai demorar mais para ela cozinhar. Então, ela tem um processo mais longo, então eu deixo ela no banho-maria. Então, a gente usa muito, tá, gente? Vou explicar o processo do banho-maria, tá? Então, a gente vai pegar uma vasilha maior, vou dar um exemplo. Coloca água quente ali, e aí você vai colocar o seu produto, o seu alimento numa outra forma, dentro dessa água quente e levar pro fogo, tá, gente? É isso aí o processo de banho-maria. Bardear. Alguém já ouviu falar dessa técnica? Bardear. Alguém sabe o que é bardear? Gente, bardear é enrolar fatias de gordura em peças de carne para ela não ressecar. Vou dar um exemplo clássico de um bardeado. Espetinho de frango com bacon, né? Enroladinho de frango com bacon, que geralmente ali é o peito, né? Peito é mais seco, então você vem e enrola bacon ali no peito de frango para ficar mais suculento e para não deixar ressecar o frango. Então isso é um termo técnico que a gente usa, bardear. Vocês podem fazer isso com carnes mais firmes, né? Tipo um lagarto. A gente pode pegar um lagarto e passar bacon nele todinho. Ou você pode pegar tocinho, né? Fazer com tocinho também. Então, assim, é uma técnica que é bem legal porque ajuda a não ressecar a proteína, tá, gente? Caramelizar. Caramelizar tá fácil, né? Todo mundo já ouviu isso na cozinha, né? Caramelizar. Que é o dourar açúcar através do aquecimento, tá? Mas nós temos duas formas de falar caramelizar na cozinha. Nós temos tanto
caramelizar açúcar, tipo para sobremesas, né? Como se fosse uma calda de pudim, uma calda de caramelo. E nós temos, como a gente fala, caramelizar a proteína. O que é caramelizar a proteína? É dourar a superfície externa de um ingrediente, tá? De um alimento ali, os açúcares da carne. Vou dar um exemplo assim, tá? Então, toda carne, quando a gente vai fazer, ela tem que ser caramelizada. Então, o que é isso? É selar a proteína. Então, a gente coloca de um lado, coloca de outro, até ela caramelizar, ficar toda douradinha. Quando a gente não faz esse processo, que a gente não carameliza a proteína, aí fica aquela carne sem sabor, sem gosto. Quem já faz assim, já vi várias vezes em alguns lugares, pegar um exemplo, costela. Aí não carameliza a proteína, né? Não vai lá e sela os pedaços. Eu, quando vou fazer, eu pego, coloco um fiozinho de gordura e aí eu vou selando. Eu selo todos os pedaços da minha costela. E aí depois que eu selei todos os pedaços, aí eu venho, refogo de novo alho, cebola, aí que eu vou colocar minha costela novamente. Tem gente que faz direto. Já pega tudo, taca tudo na panela, aí aquilo não frita direito, tá? Já solta um monte de água, aquela carne ela fica branca, crua, que ela não foi selada, né? Ela não foi caramelizada. Aí ela não solta todo o sabor dela, fica aquela coisa mais esquisita. Você já viu algumas carnes assim, que fica aquela coisa branca boiando dentro de uma água assim, sem graça? Você come um pedaço da carne assim, não tem sabor. Você fala, mas esse aqui tá sem graça. Por quê? Você não caramelizou a proteína, tá, gente? Então, essa é uma dica que é muito importante para vocês sempre estarem fazendo, caramelizar a proteína de vocês, tá? Hoje mesmo eu fiz lá em casa um frango caipira com macarrão, um clássico, né, gente? Quem não lembra, né? As nossas vós, quem é mineiro aí, aquele macarrão com frango, esse prato me lembra demais a minha madrinha. A minha madrinha, todo sábado, é tradição na casa dela macarrão com frango. E aí eu fiz esse processo. Então eu peguei o meu frango caipira, eu selei todos os processos primeiro, fiz todos os pedaços. Aí depois que eu selei todos os pedaços do meu frango caipira, aí eu fui refogar alho, fui refogar cebola, eu coloquei colorau. Aí eu vim com o meu franguinho, aí coloquei cheiro verde. Aí eu não pego a água, gente, e jogo direto na minha carne. Porque se eu fizer isso, eu vou lavar o meu frango. E aí quando a gente faz isso, o frango, ele fica branco, não fica legal. Então eu coloco nas laterais ali a água um pouquinho e eu vou abafando e cozinhando, pingando água, pra ficar aquele caldinho grossinho. Já tô dando, ó, outras dicas, tá? De como fazer frango, hein? Fica ligado aí, aqui é acelerado, ó. Então, e dá uma diferença absurda, tá, gente? Dá uma diferença absurda quando a gente carameliza a proteína. E é outro sabor, tá? Todo mundo entende. A Jaque tá me perguntando aqui se todo mundo entendeu o que é selar, quando eu falo selar a proteína. Que é quando você carameliza a proteína. Colocou na panela lá, vai selar. Então, você vai, quando fazer shhh, aí ela vai grudar. Quando a sua carne soltar por conta própria, não porque você fica ali forçando, ela tá selada, ela tá caramelizada. Aí você vira pro outro lado, tá, gente? Esse é um processo. Outra técnica legal, outro termo técnico que a gente fala muito na cozinha. Tomate com cassê. Que desgrama é isso? Eu falo muito, eu quero um tomate com cassê. Quem trabalha comigo sempre eu falo. Tomate com cassê, gente, é tomate sem pele e sem semente, tá? Então, às vezes são termos que ajudam a gente assim. Eu não vou gritar lá, fulano, eu quero um tomate sem pele, sem semente, né? Eu só falo, fulano, tomate com cassê. Ele já sabe o que é. Então, esses termos técnicos foram criados para agilizar a cozinha. Eu não tenho que ficar lá explicando assim. Você imagina numa cozinha profissional. O bicho tá pegando, aquela correria, panela para tudo que é lado. Aí eu vou ficar gritando, fulano, corta a cebola para mim em quadradinho. Eu quero quadradinho pequeno. Então, essa dificuldade. Aí fala, não, olha, eu quero cebola brunoise, que é o termo técnico para cebola picadinha. Então fica mais fácil, tá, gente? Eu quero uma cenoura julienne. O que é uma cenoura julienne? É uma cenoura em tiras, tá, gente? Como se fosse isso. Então, quando esses termos técnicos é para facilitar.
para ficar mais fácil o entendimento da cozinha e a agilidade, tá? Então, o que eu faço com o meu tomate? Como é que eu faço um tomate com cassê? Às vezes as pessoas falam assim, Mel, é muito difícil tirar a pele do tomate. Tem muita gente que tira a pele para fazer um molho de tomate, tá? Porque fala da acidez, enfim. Aí fala, Mel, é muito difícil. Não é, nós temos técnicas. Tudo tem a técnica, gente. Essa é a vantagem quando você aprende a cozinhar, porque você aprende as técnicas. E quando você aprende as técnicas, você executa mais fácil. E você tem... melhora tudo, melhora tempo. Porque você não vai perder tempo estragando alguma coisa, fazendo ali. Você não vai pegar ali o tomate, ficar tentando descascar ele, aí você rasga tudo, perde tomate, perde tudo. Você vai executar a técnica correta e em 2 minutos você tem um tomate com cassê. Então, essa é a diferença, você aprender as técnicas. Quando você aprende as técnicas, o céu é o limite. Então, assim, vou ensinar a fazer tomate com cassê, hein? Vocês vão pegar água e colocar para ferver. A sua água tá fervendo, aí tem que ser tomate maduro, tá, gente? Tomate verde não dá certo. Então, se o tomatinho tá maduro, eu não quero cozinhar esse tomate, porque eu quero usar ele para fazer meus molhos, o que for, né? Às vezes eu quero ele picadinho, numa salada. Então, eu não vou cozinhar. Então, eu vou pegar esse tomate maduro e eu vou fazer um X com a faca na bundinha do tomate. Você vai cortar ali e faz um X. E vai jogar esse tomate na água quente por aproximadamente 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Você já vai ver na panela a pele soltando. Ela faz assim, né? Quando você corta o X, ela solta as peles. Aí você vai pegar esse tomate e eu não quero ele cozinhar, então eu tenho que dar um choque térmico nele. Aí eu vou pegar uma bacia com gelo e água gelada. Eu vou tirar esse meu tomate dessa panela quente, fervendo, e jogo ele dentro do gelo. Depois eu só venho, retiro a pele todinha. Fica a coisa mais linda, fica aquele tomate lisinho, sabe? E aí você só depois corta e retira a semente. E tá super prático, super fácil. E isso ajuda muito, tá, gente? É outra realidade quando você aprende a fazer um tomate com cassê. Façam em casa, tirem foto, posta, tá, gente? Coloca aí na página e marca aí a chefe Melissa Almeida, tá? Ajuda aí. Faz favor de chamar seu amigo que precisa cozinhar. Curte os nossos vídeos aí, compartilha, manda pros amigos e pra família, tá? Bora ensinar essa galera toda a cozinhar. Vamos mudar aí, Vamos ter qualidade de vida, gente. Vamos ter liberdade. Tem coisa melhor do que ter liberdade? E a liberdade que eu falo assim, é você fazer o que você quiser, comer a hora que você quiser, receber quem você quiser. É outro nível, gente. A gente não fica lá desesperado quando alguém vai falar que vai na nossa casa, né? Com coisas simples, com técnicas simples, sem dificuldade, você, faz uma refeição num passo, beleza? E para finalizar, eu vi uma frase hoje, eu vou ler para vocês aqui, que é o que eu falo todo dia com vocês aqui, tá, gente? Nunca desista de um sonho só pelo tempo que levará para realizá-lo. O tempo vai passar de qualquer maneira e você não vai sonhar e nem chegar, tá? É isso aí, não desistem dos sonhos de vocês. Vão à luta, tá, gente? Amanhã tem mais live. Depois eu posto para vocês o conteúdo de amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda mensagem aqui pra gente que a gente responde, tá? E é isso, um beijo, boa noite. Nossas lives vão ser sempre de segunda a quinta. As nossas lives são de segunda a quinta, das 8 às 9, né? Horário de Brasília, 9 horas, tá, gente? É isso aí. Beijinho e até amanhã. Espero vocês, hein? E se cuidem, fiquem em casa. Beijo!